horas e 30 minutos sobre as modificações que houve no SCD. Então, a palavra, pode falar. Ronan. Geraldo, sou o Jorge. Boa noite a todos. Viviane, me perdoa, que agora está o pico já tem 43 pessoas. Então, pode falar, Ronan, rapidão. Rapidamente, em primeiro lugar, agradecer à doutora Viviane mais uma vez, que Deus esteja ao seu lado, da sua família e todos os seus familiares, sempre abençoando o seu caminho. Colegas, o Jorge estará conosco no dia 16, agora no dia 16 próximo, no mesmo horário nosso, até 19 horas. Pontuam suas dúvidas para que possamos questioná-lo, ok? Boa noite a todos e divulgue isso aos nossos outros colegas. Divulguem, né, todos os colaboradores que puderem participar, que estiver dentro do nosso grupo. Obrigado. É o seguinte, pessoal, eu aposto que o Jorge vai falar o seguinte, esse local que eu dou, quando ele falava no sindicato, era a melhor hora que ele era do sindicato. Ele sempre gosta, ele sempre fala, é o melhor local que eu acho bom para falar sobre imposto de renda, é aqui no Sindicato Contabilista. Então, ele vai falar isso. Pode apostar isso, que na terça-feira ele vai falar. Viviane, qual a palavra? Ok, então, boa noite a todos. Desejo, então, primeiramente agradeço a oportunidade novamente, agradeço as palavras tanto do Ronan quanto do Everaldo, agradeço pela oportunidade mais uma vez, e não utilizei essas palavras, mas vou comentar, aproveitando a oportunidade que o presidente colocou agora, em relação à importância de estar aqui e fazendo esse apanhado, essa verificação quanto a um tema tão importante ao sindicato, à categoria, que nós precisamos, enquanto contadores, estar sempre unidos, porque os desafios da nossa área contábil são muitos, são grandes, e além de todos esses desafios, agora a gente enfrenta a questão da pandemia também. Então, agradeço as palavras, para mim é um prazer, é uma honra estar nessa noite compartilhando experiências, espero que, de fato, a gente consiga compartilhar esse conhecimento, que eu possa agregar com vocês e que, diante dessa troca de experiência, eu também consiga aprender com vocês. Então, desejo a todos boas-vindas ao curso, uma excelente noite, então, de aprendizado, e já me coloco à disposição de todos aí. Eu vou aproveitar e compartilhar o meu conteúdo aqui, que aí vai facilitar um pouquinho para o andamento dos trabalhos. Deixa eu só compartilhar aqui. Acho que agora ele já está disponível para visualização, certo? Estamos vendo. Perfeito, então. Então, hoje à noite vamos falar da ECD, Escrituração Contábil Digital, em que teremos, então, uma abordagem relacionada às regras e o preenchimento para o ano de 2021. Eu sou Viviane Crem, então, já tenho experiência na área contábil, também atuo como professora e palestrante, instrutora de cursos na área contábil aí pela FECONTESC e FECOPAR, e agora também com vocês aí nesse projeto. Antes de iniciarmos esses pontos e que envolvem exclusivamente o preenchimento da declaração, da escrituração contábil digital, inclusive no decorrer eu farei algumas abordagens no próprio PVA para demonstrar alguns pontos, é importante eu ressaltar para vocês esse apanhado um pouco histórico e também essas legislações que envolvem o SPED fiscal, porque ele vem de um projeto bem amplo e, de certa forma, é bem antigo, né? Então, lá em 2005 já saiu a resolução do CFC, a 1020, que estabeleceu critérios e procedimentos da escrituração de forma eletrônica, escrituração contábil em sua versão eletrônica, um pouco antes ainda da própria instituição do SPED, do grande projeto SPED, que envolve, aí sim, de fato, a criação de um layout específico, de um programa específico para o SPED contábil. Só que o porquê isso aconteceu ainda antes da divulgação da instituição do SPED? Pelo fato de que
o governo, Receita Federal, quando eles desenharam o SPED, o objetivo é sempre a junção, a união de forças. E dentre esse projeto, diante da complexidade, das dificuldades, uniu-se forças com entidades representativas da classe contábil. E o CFC estava envolvido nesse projeto do SPED, contribuindo com todos esses aspectos. Então, por isso que lá em 2005, o CFC já teve o primeiro ponto, digamos assim, e que estava estabelecendo critérios e procedimentos da escrituração contábil no meio digital. Aí, nós temos o decreto 6.022, lá em 2007, que institui o SPED como um todo, o projeto SPED, que envolve, então, não só o SPED contábil, como os demais SPEDs, fiscal, EFD contribuições, a própria ECF, a parte trabalhista. A resolução do CFC número 1299 de 2010, ela trouxe algumas atualizações e aí automaticamente trouxe formalidades da sua escrituração contábil e que, posterior a isso, teve alterações pela questão técnica, que eu já vou abordar com vocês, que é a nossa CTG 2001, que traz todos esses aspectos que envolvem aí, então, os critérios, as regras da escrituração contábil, inclusive no seu formato digital, e a Instrução Normativa 1420 de 2013, que instituiu a escrituração contábil digital, trazendo, então, a obrigatoriedade para as entidades a partir do ano calendário 2014. Então, essa é o marco em relação ao SPED contábil. Depois disso, nós tivemos o decreto 8.683, lá de 2016, que autorizou o processo de autenticação dos livros contábeis mediante a entrega da escrituração contábil digital. Então, o SPED como um todo, a sua premissa básica é os aspectos aí de redução de burocracia, diminuição de papel, enfim, tem todo um aspecto envolvente por trás do projeto SPED. E aí, diante desse decreto, então, os livros contábeis não precisavam mais ser autenticados, então, na junta comercial, e a comprovação da autenticação do livro se dá pela entrega, comprovação do recibo de entrega emitido pelo próprio SPED. E, por último, então, nós temos a Instrução Normativa 2003, que é a atual, vigente, de 2021, que ela traz as regras, então, específicas ao ano calendário de 2020 e o ano calendário de 2021 para situações especiais, então. A interpretação técnica geral, que é a nossa ITG 2000, ela estabelece alguns critérios importantes para serem adotados. E o porquê que eu estou fazendo esta abordagem inicialmente? Para que nós tenhamos o contexto geral, o todo. Por que muitas vezes a gente visualiza um problema, visualiza um erro no SPED, no PVA do SPED contábil, e que às vezes a gente não localiza, não consegue identificar? É porque o PVA do SPED contábil, ele foi desenvolvido todo embasado nas normas técnicas que envolvem os procedimentos de escrituração contábil. E quando nós estamos falando de um cumprimento de escrituração contábil digital, nós estamos abordando o todo. Eu não tenho apenas o cumprimento. Doutora Viviane, 2 minutinhos, doutora Viviane. Pois não. Joeli, desliga esse... agora, obrigado, hein? Ok. Então, quando nós estamos abordando os aspectos que envolvem a escrituração contábil digital, nós não temos somente que olhar para o programa, para o PVA, e sim todas as regras e as normas que envolvem isso, porque o PVA ele foi todo desenvolvido com base nessas orientações técnicas de escrituração contábil como um todo. Então, em determinados momentos, a gente visualiza alguns problemas no próprio PVA que
nós nos perguntamos, mas por que este problema está acontecendo? Por que este erro está ocorrendo? Justamente por todo esse aspecto que envolve as normas, as regras da escrituração contábil. Nesse contexto, a escrituração contábil digital nada mais é do que a formalização que a gente já vê no nosso dia a dia, na nossa rotina de escrituração contábil, e que nós validamos, então, mediante um programa, a uma tecnologia digital, e após essa validação, ela fica numa base de dados aí da Receita Federal. Então, essa interpretação técnica geral, que é a nossa ITG 2000, ela estabelece esses critérios, esses procedimentos num contexto geral para a escrituração contábil dos fatos patrimoniais de qualquer entidade, então. E aí, novamente, os aspectos que envolvem os princípios da contabilidade, bem como as normas que precisam ser atendidas pelo IFRS e assim por diante. Um aspecto importante para ressaltar com os senhores é em relação aos princípios de contabilidade. Talvez vocês vão me perguntar o seguinte, ok, mas os princípios, eles não foram revogados, a instrução, a resolução que trazia os princípios não foram revogados? Sim, os princípios, em suma, numa resolução do CFC foi revogada. Contudo, o CFC instiga na observância destes princípios e o porquê da revogação da resolução. Todos esses princípios, eles foram incorporados às normas do IFRS, incorporados nos nossos CPCs. O nosso CPC 00, por exemplo, que é um CPC introdutório de todas essas modificações oriundas aos padrões, à convergência ao padrão internacional, ele traz isso, ele traz essa abordagem e esses aspectos em que ele engloba as características de qualidade e características qualitativas da informação contábil. Então, mesmo que nós não temos mais uma resolução que trate especificamente dos princípios, mas nós temos as normas que incorporam os princípios nas suas normas, mediante os CPCs. E aí nós temos este cuidado em observância de todas as normas como um todo. Porque quando nós tínhamos o processo de uma autenticação de um livro contábil, especificamente na junta comercial, a junta fazia apenas o processo de formalização e autenticação, ou seja, um processo em que não fazia nenhuma conferência, não fazia nenhuma verificação quanto à regra, quanto à norma contábil. Agora, com o SPED, nós temos isso explícito, porque se não estamos cumprindo com alguma regra contábil, isso vai ficar evidente no momento da transmissão ou nos arquivos do SPED contábil. Então, da importância de sempre estarmos atentos quanto às regras. E em relação à termologia também, né? Quando nós estamos aí registrando os nossos fatos contábeis, obrigatoriamente o registro da sua essência econômica com a documentação hábil. Eu sei que para vocês isso é sempre muito claro, não tem necessidade de trazer essa abordagem, mas achei necessário, importante a gente apenas fazer uma reflexão para depois eu adentrar especificamente no SPED contábil. E aí nós temos também lá na própria interpretação orientações que envolvem aí a documentação contábil, quais as regras ou critérios em relação à documentação contábil, as contas de compensação, a escrituração da matriz e suas filiais. E aí, quando a gente menciona os aspectos que envolvem matriz e filiais, a gente já observa, e eu deixei aqui frisado, o registro 0020 do SPED, porque aí ele traz essa condição. Nós temos uma condição de entregar uma escrituração contábil de forma descentralizada, só que isso tem um impacto diretamente lá no SPED, que depois eu vou chegar lá.
Então, esse contexto, essa abordagem, em que nós primeiro precisamos observar a regra, a suma da regra, a essência da regra, para depois a gente conseguir visualizar todos esses pontos da regra lá no SPED contábil. Além disso, da nossa ITG 2000, nós temos o Comunicado Técnico Geral 2001. E aí ele envolve que a escrituração contábil na sua forma digital também precisa obedecer às mesmas regras que nós já estamos acostumados em fazer as nossas contabilizações em moeda corrente nacional, em ordem cronológica, com base nos documentos que tenham origem e que sejam, comprovem a evidência de tais fatos. Então, nestes pontos, mesmo nós observando os aspectos da escrituração contábil no formato digital, temos as mesmas previsões como se fosse no formato ainda manual, na questão de autenticação de livros junto à junta comercial. A escrituração contábil, ela tem que compreender esses aspectos da data do registro, a conta devedora-credora, o histórico, o valor contábil, e todos esses pontos, eles são evidenciados em um registro do SPED contábil. Eu até vou abrir aqui para vocês, para nós demonstrarmos. Este SPED que eu tenho aqui, só vou ressaltar novamente, ele aspectos de uma empresa modelo. CNPJ é gerado no gerador de CNPJs, o nome da empresa, os dados aqui são todos fictícios. Mas quando eu estou mencionando dos aspectos que envolvem os lançamentos contábeis, nós observamos as informações em que são definidas, por exemplo, em relação à conta contábil, se ela é natureza devedora, credora, contrapartida dela, bem como o histórico. Ou seja, todos aqueles pontos que estão evidenciados e que são necessários no seu formato digital, nós conseguimos visualizar por meio de um registro dentro do SPED contábil. E esse registro envolve aí, então, as informações de contas contábeis, a contrapartida, o valor, como eu mencionei. Nesse sentido, então, o comunicado técnico geral, ele também estabelece que o plano de contas precisa compor tanto contas analíticas como contas sintéticas, compreendendo no mínimo 4 níveis. E é exatamente isso que o PVA faz. Se nós não temos uma conta, seja ela analítica ou sintética, em 4 níveis, o PVA, ele gera erro. Eu não consigo validar a informação. E aí, o porquê que eu não consigo validar? Porque eu tenho uma orientação técnica trazendo esta informação. Nesse comunicado, ele trouxe a incorporação das informações que envolvem o livro diário e o razão, que constituem-se, então, de registros permanentes, e que o balanço patrimonial e demais demonstrações, elas vão ser inseridas no livro diário e vão contemplar, então, no formato digital também, as assinaturas do contabilista legalmente habilitado, né, com registro ativo junto ao CRC, e que é o responsável técnico, então, para esta escrituração contábil. E aí, por isso que quando nós observamos no PVA, a gente visualiza o quê? Os registros que envolvem os livros diário, razão, enfim, né, todos os aspectos que envolvem os lançamentos contábeis, e nos mesmos registros, a gente visualiza tanto o balanço patrimonial como demais demonstrações num bloco único de informações. Depois de autenticada, ou seja, depois de enviada a escrituração mediante o SPED, então nós temos aquela condição: enviei o SPED, o recibo de entrega nada mais é do que a autenticação da junta comercial no meio digital da escrituração contábil. E, por algum motivo, alguma condição, podem ocorrer divergências e erros nessa escrituração contábil. E aí o comunicado técnico, ele trouxe essa possibilidade e
trouxe as formas com que é possível a resolução deste problema, digamos assim, né, no formato da escrituração contábil digital. Então, após a autenticação, após o envio, e que eu não tenho condições de corrigir, retificar esse meu lançamento contábil por meio de um lançamento extemporâneo, nós temos a possibilidade, então, de retificação do SPED, ou seja, a retificação como um todo da escrituração contábil. Só que, para isso, nós precisamos obedecer algumas regras e observar algumas condições. O cancelamento da autenticação, ela só é válida a partir do momento em que apresenta-se uma escrituração substituta. Então, a minha condição de cancelamento anterior é a apresentação da escrituração substituta. Só que para mim fazer o envio de uma escrituração substituta, eu preciso ter um termo de verificação que justifique, que explique os motivos, os porquês que eu estou, então, alterando, quais foram os erros que motivaram essa substituição. Tudo isso está previsto no comunicado técnico, e quando a gente olha lá para o nosso PVA, nós visualizamos estas mesmas condições. Inclusive, deixa eu demonstrar aqui para os senhores. Então, eu estou com a escrituração contábil aqui, e essa minha empresa, eu já coloquei ela na condição de substituta. Tá aqui, ó. Então, eu estou retificando a minha informação. Ao estar nesta condição aqui, observem que ele abre um registro, termo de verificação, que é o nosso registro que engloba as informações e que eu preciso explicar os motivos, justificar o porquê, quais foram os erros que eu preciso substituir por meio desse registro. E aí, diante desse registro, eu vou fazer a inclusão do documento, ó. Termo de verificação, aí eu vou fazer a descrição, trata-se de um termo, e aí eu vou colocar os motivos da substituição. Eu já tenho motivos válidos que eu preciso informar no SPED. Vamos imaginar que seja mudança no saldo das contas contábeis. Observem que eu tenho um campo chamado arquivo RTF. E esse arquivo RTF é a composição do que está aqui no nosso comunicado geral 2001. Ou seja, um documento que pode ser feito em Word, por exemplo, com as informações de identificação da escrituração substituída, ou seja, os dados contábeis da empresa, o recibo da nossa escrituração contábil a ser substituída e assim por diante. O nosso segundo tópico é a descrição específica de quais são os erros que ocorreram para mim realizar a substituição. Depois, eu preciso identificar de forma clara e precisa os registros que contenham erros, ou seja, eu vou discriminar em qual foi a conta contábil, o número da conta contábil, vou fazer uma discriminação bem precisa de quais foram os erros. E aí, basicamente, esses três tópicos, né, que envolvem aí esta informação em um arquivo do Word que eu preciso trazer aqui como arquivo RTF. E aí, quando eu vou, por exemplo, clicar aqui, ele me direciona o quê? Me direciona para um meu computador, por exemplo, para mim anexar esta declaração, trazendo todos os pormenores dos meus erros, ou todos os aspectos claros dos erros que envolvem a substituição. E aí, a partir desse momento, eu tenho condições, então, de fazer a substituição deste arquivo. Então, de novo, é isso que eu quero apresentar para vocês, que nós precisamos voltar um pouquinho para os aspectos de legislação, normas e regras, para a gente conseguir visualizar os aspectos que envolvem o nosso programa, no caso, o nosso PVA. E aí, ele ainda diz o seguinte, que o termo, ele tem que ser assinado, o termo de verificação, ele precisa ser assinado pelo próprio profissional de contabilidade que enviou o livro
num primeiro momento, na condição original e depois está enviando na condição de substituição. E se a empresa ela tem algum processo de auditoria, enfim, auditor independente, este auditor também precisa, então, assinar, validar esta informação. E aqui o próprio comunicado técnico já traz, mas a gente visualiza esta informação que eu vou tratar com vocês agora, não só no comunicado, também no manual do SPED contábil, como nas instruções normativas que são divulgadas anualmente, que atualizam, no caso, as regras que envolvem a ECD. Então, a substituição da ECD, ela só pode ser realizada até o fim do prazo de entrega da ECD relativa ao ano calendário subsequente. Ou seja, eu só posso enviar uma ECD referente ao ano de 2019 até 31 de maio de 2021, que é o meu prazo final para enviar a ECD de 2020. Então, 31 de maio de 2021 é o prazo de entrega do ano anterior, bem como se precisar uma substituição lá de 2019. Assim, anos anteriores, 2018, 2017, eu não consigo mais alterar. E o porquê dessa condição? Porque nós temos que observar os aspectos que envolvem a regra da comparabilidade. Nos nossos CPCs, o nosso CPC 26, que aborda as demonstrações contábeis, ele fala nesse aspecto de uma característica qualitativa da comparabilidade, ou seja, eu vou visualizar as informações do 2019 em comparação ao ano de 2020. E isso também, como nós possuímos uma informação mediante ao SPED contábil e que ela tem validade jurídica mediante os nossos usuários externos da contabilidade, ou seja, mediante bancos, enfim, nesse mesmo fornecedores, por exemplo, né? Nessa mesmo critério de observação, nós temos que, a partir do ano calendário 2019, recuperar as informações da escrituração anterior. E aí aqui explica-se o porquê que não tem mais a possibilidade de eu substituir uma declaração lá de 2017, por exemplo, porque eu tenho esse aspecto de qualidade da informação contábil, da comparação destas informações e, consequentemente, estas informações estão disponíveis aos nossos usuários externos e que poderão ser prejudicados pela informação. Então, partindo desses pontos mais envolvendo as regras, eu trouxe aqui, então, agora a parte específica, então, da escrituração contábil digital. O SPED, ele é um instrumento que visa unificar as informações, tanto nos aspectos que envolvem a receptividade, a validação, bem como o armazenamento destas informações, e também é um aspecto de comunicação aproximação, né, da comunicação entre o próprio empresário com os órgãos fiscalizadores. E, nesse sentido, então, quando nós estamos falando do SPED contábil, nós temos algumas empresas, algumas entidades que estão na obrigatoriedade de envio. Porém, mesmo eu não estando na obrigatoriedade de envio, eu posso fazer o envio do SPED contábil de forma facultativa para a autenticação destes livros. E aí, a partir do momento em que eu envio um SPED contábil, eu estou dispensado da autenticação de tais livros, né, na junta comercial. Então, o principal objetivo do SPED contábil é isso, é a substituição da escrituração em papel por um meio digital. E dentre estes livros a serem transmitidos na versão digital, a gente tem o envolvimento, então, do livro diário, o livro razão, os livros balancetes diários, bem como balanços e demais fichas comprobatórias
que envolvem a escrituração. Como eu mencionei, nós temos algumas regras que obrigam determinadas empresas a entrega desta escrituração no formato digital. Mas, mesmo não estando na obrigatoriedade, eu posso realizar de forma facultativa. Então, quais são as empresas obrigatórias, então? As do lucro real, optantes do lucro real, então, todas precisam realizar a entrega. As empresas optantes do lucro presumido, todas que não estão aqui na condição do livro caixa. Então, a minha empresa, ela tem uma escrituração que não está na condição do livro caixa, né, uma escrituração pelo presumido, está na obrigatoriedade. Porém, mesmo as empresas do lucro presumido que optam pela entrega, que optam pelo livro caixa, ainda precisam observar algumas exceções a esta regra que eu já vou chegar. Então, presumido, não optante do livro caixa, obrigatório a entrega. Imunes e isentas, então, todas aquelas entidades que receberam, então, receitas por meio de doações, incentivos, subvenções, e que estas receitas, o acumulado do ano, seja igual ou maior do que 4.800.000, também estão na obrigatoriedade, então, da escrituração contábil digital. As SCPs, então, elas vão obedecer às mesmas regras de obrigatoriedade das empresas do lucro real, presumido ou imunes isentas. Então, se ela é uma SCP do lucro real, observa a regra do lucro real. Não é pelo simples fato de ser SCP que ela vai ter que já fazer a entrega. Então, tem esses pontos que são importantes a serem observados. E as demais entidades, então, empresas, elas têm a entrega facultativa. Se entregar fora do prazo, não há multa pelo atraso na sua entrega. Porém, nós precisamos observar a regra contábil. Até qual é o momento em que eu posso fazer a autenticação dos meus livros contábeis na junta comercial. Então, a gente precisa tomar um pouquinho esses cuidados quando se opta, então, pela entrega facultativa, mesmo não tendo a multa, mas a gente tem uma regra contábil a ser cumprida. Então, nesse sentido, real, todas, lucro presumido, que não são optantes do livro caixa, todas, imunes isentas com receita superior a 4.800.000, obrigatório. E agora nós vamos para algumas exceções. As microempresas ou empresas de pequeno porte, seja ela optante pelo lucro presumido na condição de livro caixa ou optante pelo Simples Nacional e que receberam aporte mediante as regras do investidor anjo, ficam obrigadas à entrega da ECD. Então, se vocês vão me perguntar, bom, as do Simples não estão obrigadas. Via de regra, não. Porém, se ela recebeu um aporte mediante o investidor anjo, fica na obrigatoriedade da ECD. A mesma questão aqui, as do presumido que optaram pelo livro caixa. Então, como eu disse, não está na condição do livro caixa, presumido entra todas. Está na condição do livro caixa. Precisamos observar duas exceções. Capital por meio do investidor anjo ou as empresas que tenham distribuído parcela de lucro ou dividendos sem a incidência do imposto de renda em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda, ou seja, aquela presunção dos 32,8% conforme a atividade, diminuída dos impostos e contribuições, também fica sujeita à entrega da ECD. Então, tomem cuidado, não é pelo simples fato que ela está na condição de lucro presumido, condição livro caixa, que está dispensado. A gente precisa observar estas duas exceções ainda para o presumido. As pessoas jurídicas inativas, ou seja, aquelas que não possuem nenhuma atividade, seja operacional, não operacional, patrimonial, financeira, ou seja, nenhuma
operação, nenhum fato contábil envolvendo isso, mesmo estando aí numa condição de obrigatoriedade, elas ficam dispensadas do envio da escrituração contábil digital, mas precisam cumprir, então, com as obrigações previstas aí em legislação específica, que é a condição, a sinalização desta condição de inatividade, né? Então, precisa observar essa situação. Mesmo estando lucro real, mas na condição inativa, não entrega, mas eu tenho que cumprir a regra de comunicar, sinalizar a Receita Federal da condição de inatividade. Outra questão que envolve aí as empresas do segmento da construção civil. Se elas estão na obrigatoriedade de envio do SPED contábil, elas precisam observar o seguinte: sou do ramo da construção civil, estou dispensado de enviar o SPED fiscal do ICMS. Eu preciso enviar no SPED contábil o registro de inventário como um livro auxiliar. Então, atentem-se a esta situação aqui. Eu sou uma pessoa jurídica do segmento de construção civil lá do lucro presumido, mas eu não entrego, estou dispensado a entrega do SPED fiscal. Eu tenho a obrigatoriedade, então, se eu tenho estoque, se eu tenho alguma coisa que envolve o registro do inventário, eu tenho que entregar ele, então, no SPED contábil. Então, algumas regras aí de exceção e que é importante vocês observarem quanto à obrigatoriedade. Eu fazendo a entrega do SPED contábil, o que eu estou dispensado, então, de enviar ou de fazer? A impressão dos livros e a autenticação na junta comercial. A partir do momento em que eu entreguei o SPED contábil, entreguei o SPED contábil, eu estou com o livro, a escrituração contábil autenticada, consequentemente dispenso a impressão do livro e dispenso, então, a autenticação à junta comercial, porque ela já foi validada. E aí nós precisamos observar em relação aos prazos para a sua apresentação. Então, numa condição normal, em que nós vamos fazer agora a entrega das nossas entidades referente ao ano de 2020, situação normal, o prazo final de entrega é o último dia útil do mês de maio. Então, último dia útil do mês de maio de 2021. Que aí nós temos aqui maio como sendo o próprio dia 31 de maio como sendo o último dia útil. Então, até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 é o nosso prazo de entrega. Pessoal, como nós estamos aí nesse período de pandemia e o ano passado, inclusive, teve prorrogação tanto do SPED contábil quanto da ECF, e que elas tiveram aí, acho que foram 2 meses a mais, se eu não estou enganada, 1 mês a mais, esse ano nós não temos previsão ainda. Eu não acredito em que teremos essa prorrogação. Penso que vamos manter estes prazos de entrega. Então, Receita Federal não se manifestou nada. No que teve de divulgação até então relacionada à escrituração contábil digital, todas elas insistem em manter essa data, 31 de maio. Agora, se nós possuímos uma situação especial, seja de extinção, cisão, fusão, enfim, se esta situação especial ocorrer entre os meses de janeiro a abril, ele vai, como prazo de entrega, obedecer os mesmos critérios da situação normal, ou seja, 31 de maio. Se esta situação especial ocorreu entre os meses de maio a dezembro, nós temos uma outra regra quanto ao prazo de entrega. E aí sim, é o último dia útil do mês seguinte ao evento. Então, vamos imaginar que a extinção da empresa tenha ocorrido em julho. Eu tenho até o último dia útil de agosto para fazer a entrega
da escrituração dentro do prazo. E quais são os livros, então, abrangidos pelo SPED contábil? E aí nós temos aí uma relação de livros que envolvem o livro G, que é o nosso livro diário geral. E aí deixa eu apresentar para vocês aqui no próprio PVA, só para vocês visualizarem aonde está esta informação. Aqui no registro I030, que é o nosso termo de abertura, é aonde eu vou definir a escrituração. E no nosso registro I010, é o que ele vai compor, em que eu vou definir o tipo ou a forma de escrituração. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas aqui quando eu passo e deixo o mouse em cima, ele diz o quê? Indicador da forma de escrituração contábil. E aqui ele traz os livros, o G, o R e assim por diante. Então, nós temos no nosso registro I030, que é o nosso termo de abertura relacionado à escrituração contábil, e o nosso I010, que é o nosso registro que manda nos subsequentes, é o que é definido, então, o tipo do livro. E aí, o tipo do livro vai envolver o diário geral, que é o livro completo, sem escrituração auxiliar, ou seja, eu vou fazer a informação de todas as informações contábeis e eu não preciso de um livro auxiliar para contemplar o todo da informação. Então, via de regra, a gente sempre utiliza esse diário geral, mas, claro, tem algumas exceções, né? Além do livro diário geral, nós temos o nosso livro R, que trata da escrituração resumida. Nesse sentido, seria uma escrituração resumida pela totalização mensal, só que para isso nós precisamos obrigatoriamente ter um diário auxiliar, que aí engloba o nosso livro A, que contém esses lançamentos individualizados. Então, no registro que eu mencionei para vocês ali, no registro I010, se eu optar em fazer a escrituração pelo livro R, obrigatoriamente eu preciso contemplar o livro A, senão o PVA não valida a informação. Então, o livro R está associado diretamente ao livro A. Nós temos também o razão auxiliar, que ele é o nosso livro Z. E aí, nesse contexto, o porquê desse livro, né? São para contemplar, então, as empresas que precisam demonstrar os livros auxiliares, por exemplo, quando tem as apurações de imposto de renda e contribuição social com base na IN 1700 da Receita Federal e que envolve o ajuste a valor presente ou avaliação ao valor justo. Então, tem que ter um detalhamento conforme a própria IN estabelece. Ou então, para as empresas do segmento da construção civil, que eu mencionei para vocês, o registro inventário. Então, esse razão auxiliar é para contemplar estas questões específicas, particulares. E o livro B, então, vai contemplar aí os balancetes e balanços decorrentes aí das instituições financeiras. Então, nós precisamos tomar esses cuidados no momento da opção, porque se por algum motivo eu fiz uma opção errada neste ano, ele vai ter reflexo nos anos subsequentes, porque como eu recupero uma ECD do ano anterior, ele valida essa informação do livro. Então, cuidem, sempre, eu vou sempre trabalhar essa questão da escrituração resumida com o livro diário auxiliar, então, para os próximos anos eu vou acabar tendo que levar em consideração essa mesma condição, porque ele vai recuperando as informações dos anos anteriores. Em relação às assinaturas, então, dos livros digitais, nós temos os registros que envolvem aí o J930,
que identifica, então, os signatários, ou seja, quem são os assinantes destas escriturações. E o 932, J932, então, são os assinantes quando a empresa está enviando uma ECD substituída, ou está fazendo a retificação, né? Como eu mencionei, tem que ter o termo, e para atender essa condição, além do termo, tem que ter as assinaturas novamente. Então, o registro e a escrituração original se dá pelo J930 e, quando substituída, J932. São campos diferentes, então, só para atentar, quando é original e quando é uma escrituração substituta. Toda a ECD, ela precisa ser assinada pelo contador e pelo responsável. Então, vamos analisar o contexto. Quando nós tínhamos os nossos livros contábeis autenticados pela junta comercial, essas informações eram assinadas de forma manual pelo contabilista e pelo responsável da empresa. No formato digital não muda nada. Então, por isso que nós temos aí as duas assinaturas. Porém, além destas, podem ter outras assinaturas. O PVA, ele não vai bloquear o envio, ele não vai alertar nada. Eu posso ter outras assinaturas. Porém, nós precisamos observar o seguinte: quem é o responsável e quem é o contabilista. Demais assinaturas não tem a necessidade. E aí, obrigatoriamente, quando a gente está falando do contabilista, contador, nós precisamos ter um ECPF. Este responsável técnico vai conseguir fazer sua assinatura na ECD só pelo ECPF. Mas eu tenho o certificado do escritório. Não serve, tem que ser o ECPF do contador. Então, aí a gente tem um prazozinho para se adequar ainda, né? Quem, por um acaso, está com o certificado quase vencendo, ou não fez ainda, né? Precisa fazer, temos um prazozinho aí para adequar. Já o responsável da empresa, ela pode assinar, então, mediante um ECNPJ, que esse ECNPJ tem que ser de forma coincidente com o CNPJ do declarante, né? Então, ou seja, o próprio certificado da empresa. E, inclusive, essa orientação é o que o próprio manual traz como sendo a opção mais indicada. Sendo que as demais opções que eu vou citar deveriam, pelo menos, ser utilizadas somente por questões de problemas operacionais que não possam ser utilizadas o ECNPJ da empresa, então. Ela pode também ser feita por um ECNPJ que não coincida com o CNPJ do declarante, e aí este ECNPJ assinante da declaração, assinante da escrituração contábil digital tem que ser procurador, e essa procuração precisa estar com a opção todos os serviços, porque se ele tiver alguma procuração restrita a algum aspecto, não vai conseguir fazer assinatura. E ao ECPF, que pode ser tanto do representante legal, quanto de um procurador, então, também cadastrado lá como todos os serviços perante a Receita Federal. Aí nós temos um programinha chamado de o ReceitaNet BX. O que é esse programa e para que ele vai nos auxiliar, servir para nós? Eu até deixei aí o link de download para quem ainda não tem, não baixou, enfim, para que vocês possam realizar, então, o download. Como a partir do ano calendário de 2019, nós precisamos recuperar a escrituração contábil do ano anterior e, por algum motivo, a gente fez aí alguma troca de máquina, enfim, eu não tenho mais o PVA do ano anterior instalado no meu computador e eu preciso resgatar,
recuperar essa escrituração anterior, eu tenho uma segunda alternativa, que é pelo BX, o ReceitaNet BX. Este programa, ele pode ser utilizado não somente em relação à escrituração contábil digital, como o SPED fiscal, a EFD contribuições, mas mediante a utilização do certificado digital da própria pessoa jurídica, representante legal ou o certificado digital do procurador, é possível, então, você fazer o download da escrituração contábil enviada, válida, no site da Receita Federal ou na base de dados da Receita Federal. Então, para quem precisa resgatar a escrituração do ano anterior e essa escrituração já não está mais no seu computador devido a algum aspecto que envolve mudança de máquina, formatação e perdeu esses dados, é possível, então, a recuperação destas informações mediante este programa. Outro aspecto importante, quando a gente fala aí da escrituração contábil digital, é o plano de contas referencial. E este plano de contas, ele tem o principal objetivo, estabelecer, mediante um plano de contas padrão da Receita Federal, eu vincular a minha conta contábil a este padrão estabelecido para a Receita Federal. Nesse sentido, eu vou analisar o que se refere à minha conta contábil e vou observar o plano de contas referencial e vou, basicamente, mapear num aspecto de para, ou seja, o que a minha conta contábil representa no plano de contas da Receita Federal. Eu já vi alguns contadores utilizando o próprio plano de contas da Receita Federal como o plano de contas da empresa. Só que nesse contexto, nós precisamos observar os aspectos que envolvem a qualidade da informação, as premissas lá da nossa contabilidade, que é uma representação fidedigna e uma informação de qualidade. Então, geralmente, na maioria das vezes, a gente estabelece um plano de contas padrão para um determinado grupo de empresas. Exemplo, as indústrias, eu vou utilizar o plano de contas 1. As empresas de serviço, eu vou utilizar o plano de contas 2. E aí, esse plano de contas referencial é o padrão da Receita Federal que eu preciso ficar vinculando o meu plano 1 ou o meu plano 2 com o padrão da Receita Federal. O porquê disso? A Receita Federal consegue ter uma informação padronizada na sua base de dados. Então, esse é o principal objetivo. E aí, caso eu não cumpra os prazos de entrega, tem alguma penalidade pela não entrega? Tem sim. A IN 2003, que é a nossa última instrução divulgada, que compreende as informações relacionadas ao ano calendário 2020 e 2021 para situações especiais, no seu artigo 11, ele menciona que as empresas que deixarem de apresentar, então, as informações nos prazos ou apresentar com alguma incorreção ou omissão, fica sujeito a multa, conforme o artigo 12 da respectiva lei. Só que essa lei sofreu uma alteração e, em 2018, a gente tem uma nova redação para este artigo. E estabeleceu-se, então, as seguintes multas para os contribuintes que não apresentarem a declaração ou tiver alguma incorreção, informações incorretas ou omissão de informação. Então, para os que tiverem alguma questão de incorreção, multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta referente ao período de escrituração para aquelas pessoas jurídicas, então, que estão com incorreções, questões
informações incorretas, ou seja, não atenderam os requisitos de apresentação. A multa de 0,02 por dia de atraso, ela é calculada também sobre a receita bruta, referente ao período da escrituração, e tem um limite máximo aí de 1% da receita bruta, aos que, então, deixaram de entregar a escrituração dentro do prazo estabelecido. E multa equivalente a 5%, limitada também a 1% da receita bruta para as empresas que omitiram aqui a informação. Só ressaltando, a multa é de 5% sobre o valor da operação. Então, vamos imaginar que eu omiti uma operação aí de R$5.000. Então, é 5% sobre estes R$5.000, limitado a 1% sobre o montante da receita bruta. As multas que tratam, então, estas condições, elas ficam, então, reduzidas em metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas sem nenhum qualquer procedimento aí de ofício, e em 75% quando ela for cumprida no prazo fixado em intimação. Quando eu observei isso, eu até li de novo, para realmente ter certeza que é isso, mas é isso mesmo. Para as empresas que deixarem de cumprir algum requisito, mas identificaram este problema antes de qualquer procedimento de ofício, a multa é reduzida em metade. E para os que já foram notificados, então, se cumpre dentro do prazo de intimação em 75%. A multa, então, pelo atraso na ECD, ela não é gerada automaticamente. Assim, o contribuinte precisa, no momento em que realizar a transmissão, utilizar, por exemplo, o SICALC web ou o próprio SICALC baixado na máquina do contribuinte e fazer a apuração desta multa. Para isso, então, tem algumas questões importantes aqui. O código da receita a ser utilizado, então, vai ser o 1438. O período de apuração é o mesmo mês de entrega da ECD, e o vencimento do DARF corresponde exatamente 30 dias após a entrega em atraso da escrituração contábil digital. Então, não é como a questão do imposto de renda, né? A gente entrega em atraso o imposto de renda, ele já sai, o recibo, já sai a notificação e já sai o DARF, inclusive, para pagamento. Aqui não. Ele não vai gerar automaticamente, então tem a necessidade de realizar o DARF, fazer o DARF para posterior pagamento, observando, então, estas regras. Nós também temos aí a possibilidade de consultar a escrituração existente. Se nós observarmos, a gente tem a possibilidade de, acessando o ECAC, lá no ECAC ele tem, dentro do módulo, do link, declarações, a gente consegue ter acesso a algumas informações da escrituração contábil digital. E nesta consulta, por meio do site aqui, ele vai abrir exatamente esta tela, em que vocês conseguem, então, informar o CNPJ, o ano, e informando os caracteres aí, ele localiza o livro, a escrituração contábil, então, referente àquele respectivo ano. Então, essa aqui, ela é uma consulta pública. Então, eu tendo as informações aí do CNPJ do contribuinte, eu já consigo fazer esta verificação. E aí, o retorno da consulta, deixa eu até aumentar aqui, porque ela ficou bem... A imagem talvez fique um pouquinho ruim para vocês visualizarem. Mas o retorno da consulta, mediante aquele site, ele vai sair a informação do CNPJ, ele vai ter a informação relacionada à sociedade em contas de participação, a informação do NIRI, esse hash que é a informação que sai lá no nosso recibo de entrega, e quando eu preciso retificar, substituir uma informação, é esse código que eu informo
para substituição, o período, a forma de entrega. Lembram aquela condição que eu mencionei dos livros, o nosso livro GR? Então, aqui está definindo a forma indicativa do livro, o número do livro e a data de entrega. E aí, nós temos uma informação bem importante. Opa, deixa eu só voltar aqui. Uma informação bem importante que ele menciona o seguinte, ó. Bem aqui onde eu deixei sublinhado, né? A escrituração encontra-se na base de dados do SPED e considera-se autenticada conforme, então, os termos aí da legislação. Então, essa consulta, ela é uma consulta pública e que, às vezes, a gente, enquanto contador, pode se utilizar, por exemplo, quando nós não temos ainda algumas informações do nosso novo cliente, por exemplo, vou assumir a contabilidade aí de um novo cliente, eu quero dar uma verificada em relação ao SPED contábil, então a gente tem aí uma possibilidade de fazer essa verificação, né? Claro que depois com o certificado digital tudo facilita, né? A gente tem o Receita BX, pode fazer o acesso pelo ECAC, enfim, mas aqui é uma consulta mais aberta mesmo, né? Não tem grandes especificações e contempla, então, informações muito sucintas, mas existe essa possibilidade. Nós também temos aí a possibilidade de fazer estas verificações quando o período societário ele é diferente do período fiscal. O fechamento, via de regra, né, da escrituração contábil, ela compreende do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do respectivo ano. Mas pode ser que, por algum motivo, esta pessoa jurídica, ela tem um período societário, um período contábil, de escrituração contábil, diferente do período fiscal. Exemplo disso, se nós observarmos os aspectos que envolvem o agronegócio, a nossa questão de escrituração do agronegócio leva em consideração sempre o ano da lavoura, por exemplo, se for lavoura, né? Que é o tempo que nós vamos considerar para fins de escrituração contábil. Então, se o plantio é em fevereiro, exemplo, a gente vai utilizar esta base como período societário. Então, esta regra é aplicável muito em relação ao agronegócio. Porém, vamos imaginar o seguinte, a gente também tem a troca de contador no decorrer do ano. Então, vocês aí assumiram a contabilidade de uma empresa lá, sei lá, julho de 2020. E vocês não vão assumir a bucha, digamos assim, né? Assumir os problemas anteriores a esse período. E aí, então, o contador antigo fará o envio de uma escrituração em que ele tinha como responsabilidade técnica, e depois vocês farão, então, o envio da responsabilidade técnica, compreendendo, então, a partir do mês 7, no exemplo que eu tratei. Então, esta situação aqui, ela é para atender estes critérios. E aí, eu até trouxe um exemplo aqui. A empresa, ela possui um período societário, então, de encerramento em março de 2020, e esse período, então, compreende de abril de 2019 a março de 2020. Então, para cumprir as regras e a obrigatoriedade 31 de maio de 2021, que é o seu prazo de entrega, ele vai fazer 2 entregas. No primeiro arquivo, vai compreender as informações de janeiro a março de 2020 e vai evidenciar que o encerramento do exercício é em março de 2020. E o segundo arquivo vai de abril a dezembro de 2020. E aí, nesse segundo arquivo, eu também preciso evidenciar a data de encerramento. Eu fiz um print aqui para vocês, para que vocês consigam visualizar isso. Aqui no nosso PVA, é o registro I030, que é o nosso termo de abertura.
No termo de abertura, eu tenho a informação aqui, data de encerramento do exercício social. Então, este campo, ele será preenchido com datas diferentes do que 31/12/2020, por exemplo, se a empresa fizer a entrega nestas condições. Ou, por uma questão de legislação, ela tem um período societário divergente do que o período fiscal, ou nessas condições aí que vocês têm troca de escritório de contabilidade, em que um dos contadores envia a escrituração referente à sua competência e responsabilidade técnica, e o outro contador envia sob sua competência e responsabilidade técnica. Então, é nesse registro I-030 que compreende as informações da abertura do livro. Em relação, então, ao ano calendário de 2019, e isso mantém-se para o ano calendário de 2020, a recuperação da escrituração anterior. Então, eu preciso fazer a busca das escriturações anteriores, e aí, se eu estou nesta condição de ter uma escrituração contábil em 2 arquivos, exemplo, tenho a escrituração contábil do ano de 2019 até junho e depois de julho a dezembro. Então, eu tenho 2 arquivos. Eu preciso recuperar o último sempre. E aí, o que o PVA vai avaliar, o que ele vai observar? É as informações relacionadas ao término da escrituração em relação ao seu início, ou seja, o saldo de contas. E aí, aqui, nas minhas experiências profissionais, eu tive um problemão com uma empresa, porque o que aconteceu? A contabilidade anterior, ela evidenciava os seus saldos contábeis, por exemplo, em conta clientes diversos. Só vou exemplificar, não era bem esse o contexto, mas só para vocês entenderem. Como clientes diversos. O escritório em que eu trabalhava quando assumiu, ele fez essa segregação dos clientes e criou todos os clientes pelos seus respectivos nomes. Então, na escrituração anterior estava clientes diversos e na escrituração atual estava como cliente 1, cliente 2, cliente 3. E quando você recupera a anterior, ele vai cruzar, vai bater essa informação. Então, muito importante quando tem troca de escritório de contabilidade, nesse sentido. A implantação do saldo anterior tem que ser exatamente igual ao saldo atual, no início, saldo de início, para que vocês não tenham esses problemas, porque ele cruza a informação, saldo anterior com o saldo inicial. Além disso, ele faz a busca pela conta contábil. Então, quando eu tenho a troca de um escritório, vamos imaginar que eu assumi a contabilidade em 1º de janeiro de 2020. O anterior era outro contador. Então, em 31/12/2019, quando o contador inserou, a conta caixa dele era a conta 5. Quando eu vou inserir esse saldo inicial na minha conta caixa, eu vou ter que inserir obrigatoriamente o mesmo saldo, né? Mas, como eu disse, a gente às vezes utiliza algumas questões diferentes da contabilização. Alguns contadores utilizam uma conta mais ampla, como clientes diversos, e outros fazem essa segregação. E aí eu preciso, então, inserir o saldo inicial igual ao saldo final e também preciso vincular a conta caixa 5 à minha conta caixa atual. Então, um dos maiores problemas que geram os erros no PVA é quando ocorre mudança de escritório contábil, porque aí ele precisa fazer todas essas validações, muda plano de contas, então ele também tem que vincular a conta atual à conta antiga e precisa cruzar, bater todas essas informações. Então, se vocês possuem alguma questão, alguma empresa na obrigatoriedade e teve troca de escritório contábil, atentem-se, já vão dando uma atenção especial a estas empresas para não se surpreenderem no momento
da validação desta escrituração lá no PVA, porque ela faz essa verificação, esse cruzamento de informações. E aí aqui, eu apenas demonstrei, né, aonde que eu vou para recuperar a escrituração anterior. Então, após finalizado todas as informações da minha empresa, eu consigo, então, fazer essa verificação. É importante, pessoal, como dica, no caso, né, realizar sempre a integralidade total da escrituração atual para depois fazer a escrituração antiga. Porque, às vezes, a gente está ainda lançando alguma informação, alguma coisa, e aí ele já vai apontando os erros. Assim, quando está totalmente finalizado, a gente recupera. Claro que isso não é regra, mas é um aspecto, assim, para contribuir aí, que daqui a pouco vocês vão estar observando problemas, erros, que eles remetem aí em função da escrituração anterior. É importante ressaltar que nem sempre a recuperação, o campo recuperação ECD anterior, ela vai ficar habilitada. Por quê? Se eu estou tentando recuperar uma ECD e o meu layout, ou seja, eu estou com um programa antigo, porque isso foi 2019 que teve alteração, ele não vai habilitar, eu não tenho mais esta possibilidade, porque é recente alteração. E também eu não vou conseguir fazer a recuperação da ECD anterior se o meu livro contábil ele não estiver, no caso, igual a G, L ou B, que é aí no registro I010 que eu mostrei para vocês anteriormente, aonde vocês vão indicar qual é o livro. Só que, por mais que às vezes a gente tenha essa funcionalidade de recuperar a ECD anterior, nestas duas condições de layout antigo ou então a escrituração atual não está igual aos livros G, L ou B, ele não habilita a possibilidade de recuperar a ECD anterior. Agora, se eu estou em algumas condições, como abertura ou início de obrigatoriedade de entrega, eu tenho a funcionalidade da ECD anterior, porém eu não vou realizar porque eu não tenho uma ECD anterior. Então, estes indicativos, eles vão estar compreendidos no nosso registro 00, aqui. Identificação da pessoa jurídica. Eu vou abrir aqui o registro, e aí nós temos a informação aqui, em que o indicador do início do período, ele é abertura ou início de obrigatoriedade. Se eu estiver nestas condições, por mais que eu tenho o campo, ou está habilitado o campo para mim recuperar a minha ECD anterior, eu não vou realizar esse procedimento porque eu não estou na obrigatoriedade, visto que eu não tenho dados anteriores. Para fazer a recuperação da ECD anterior, eu tenho duas possibilidades. Quando ele já está existente, então eu já tenho um banco de dados, ou seja, eu transmiti a escrituração contábil de 2019 no PVA, e este PVA, ele está instalado na minha máquina, eu estou utilizando ainda o mesmo programa, a mesma máquina, as mesmas configurações, não formatei nada, o próprio PVA já localiza isso pelo banco de dados. Então, recuperar ECD anterior, quando ele tem esta informação pelo próprio banco de dados, ela já vai constar aqui, já vai estar disponível a escrituração. Por quê? Como a minha máquina não sofreu nenhuma alteração, seja por formatação, algo nesse sentido, ele compara o CNPJ da escrituração e busca no banco de dados quando essa escrituração existe. Se ela já existe, ela vai trazer automaticamente aqui. Se ela não existir, eu vou ter que utilizar, então, o ReceitaNet BX, aquele programa que eu mencionei para vocês. Eu vou fazer o download, então,
da escrituração, e aí eu, indo no botão localizar, eu vou conseguir, então, buscar a escrituração num arquivo em TXT para conseguir recuperar ela, então. Então, eu tenho duas formas para fazer a recuperação destas escriturações anteriores. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho em relação aos registros, aos blocos e aos registros, então, que compõem a escrituração contábil de 2021, lembrando que ela teve alteração de layout. Nós tínhamos o layout 8, para 2021 precisa ser o layout 9. Então, ao momento em que vocês estão gerando a escrituração contábil no sistema de vocês, já visualizam se o sistema fez essa atualização para a versão 9, o layout 9, ou não. Porque daqui a pouco vocês vão fazer essa validação do arquivo. Ao importar para o PVA, ele vai gerar divergência, vai gerar erro, porque ainda está no layout antigo. Então, 2020, ano calendário 2020, ou situações especiais de 2021, observa-se o layout 9. Só que se nós compararmos o layout 8 em relação ao layout 9, foram pouquinhas coisas que mudaram e regras de validação, que acabam não impactando diretamente de uma forma tão significativa, então, ao trabalho de vocês. O SPED contábil, ele é composto, então, por alguns blocos. Ver se está tudo certo. Ele é composto, então, por alguns blocos. O bloco 0, que ele vai ser o bloco de abertura, e no bloco de abertura ele vai compreender, então, a identificação da pessoa jurídica. O bloco C, que contempla, então, as informações da ECD anterior. O bloco I envolve os lançamentos contábeis. O bloco J, as demonstrações contábeis. O bloco K vai tratar dos aspectos direcionados aos conglomerados econômicos, que eu já vou explicar isso. E o 9 é o encerramento do arquivo digital. Então, basicamente, esta é a estrutura, então, do SPED contábil, em que ele tem uma abertura de informações, ele vai contemplar a escrituração anterior e a escrituração atual. A atual, mediante os lançamentos e as demonstrações contábeis, então. Estes blocos, dentro destes blocos, eles ainda trazem os registros. Então, o nosso registro 000, dentro do nosso bloco 0, ele vai contemplar, então, a abertura com a identificação da empresa. Então, eu vou compartilhando aqui com vocês, porque, assim, no momento em que nós temos aqui as informações da escrituração, este é o nosso registro 000. E aí, o porquê que eu estou frisando esses pontos, esses aspectos? Porque quando aparecem os erros para nós, eles aparecem levando em consideração estas informações. O problema, o erro, está lá no registro 010, no registro 020, exemplo, no registro 00. E aí, nesse contexto, a gente consegue já direcionar aonde pode ser o problema, onde está o erro da nossa escrituração. Então, no nosso registro 00, ele vai contemplar as informações que envolvem, então, o período da escrituração, as informações direcionadas ao CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, bem como o NIR da entidade que está sendo enviada e assim por diante. E algumas informações adicionais que são importantes. Então, por exemplo, quando eu coloco que a empresa, ela tem CSP, então ela é uma ECD de CSP, ele já está me dizendo que eu preciso identificar o CSP e automaticamente ele vai abrir mais um registro para mim fazer essa validação.
Ou, por exemplo, aqui, deixa eu demonstrar para vocês o seguinte. Não vou salvar. Olha só, eu tenho as informações aqui da pessoa jurídica, outras inscrições e a escrituração descentralizada. Mas este campo aqui, ele só abriu mediante uma informação prestada aqui. E aí, o que eu estou dizendo aqui? Escrituração descentralizada. Agora, se eu colocar escrituração centralizada e salvar, só vou sair da tela e vou voltar. Percebam que aquele campo, aquelas informações, ou seja, aquele registro, ele sumiu da minha tela. Então, nesse sentido, esse arquivo que envolve o bloco 0, que é o de abertura, eu vou ter diversos registros dentro deste bloco. Contudo, estes registros, eles vão estar disponíveis ou não, mediante um aspecto informativo na declaração. Então, quando eu digo que a escrituração ela é descentralizada, ele vai abrir o registro 20. Quando eu digo que não, a escrituração contábil é centralizada, este registro não abre. A mesma coisa em relação ao CSP, né? Se eu digo que ela é uma ECD de CSP, ele vai abrir o registro 035. E assim por diante. Então, essa é a sistemática que nós precisamos compreender. Em que eu tenho possibilidades, mediante ao manual, diversas possibilidades, condições que envolvem os respectivos registros. Porém, eles são condicionantes às informações já prestadas anteriormente. Quando eu falo em relação à informação da ECD anterior, nós temos um registro do bloco C. E esse bloco C vai envolver, então, todas as informações relacionadas ao período recuperado, os saldos recuperados, bem como o detalhamento destes saldos e as demonstrações contábeis. Esse registro, eu não fiz a recuperação do meu anterior, mas ele vai ter as informações aqui, ó, nos nossos registros, os saldos ECD anterior. Então, eu já tenho um registro que é o saldo anterior. Quando eu fizer a importação dos respectivos saldos, ele vai abrindo todos os outros possíveis registros que englobam, então, o detalhamento dos lançamentos, que englobam as demonstrações relacionadas, então, a esse período. Além disso, e o bloco mais importante, que dá mais dor de cabeça, é o nosso bloco I. Que aí, sim, estes são as informações relacionadas aos lançamentos contábeis, às demonstrações contábeis do período. E aí, este bloco, ele compreende, então, aí, um aspecto bem amplo, em que nós vamos envolver o quê? A identificação da escrituração contábil, que é o nosso registro I010, e mediante este registro é que eu vou estabelecer qual é o livro contábil, se é o livro geral, se é o livro resumido. Nós vamos ter os registros auxiliares, se eu tiver essa condição de necessidade do auxiliar, senão o registro I012, ele não tem informação. Nós temos o termo de abertura. O termo de abertura, ele é muito semelhante ao termo que nós tínhamos lá no nosso livro contábil impresso, né? Em que constam as informações relacionadas à empresa. Eu vou abrir para vocês visualizarem o termo de abertura. Ele consta como o termo, as informações relacionadas ao nome do livro, as informações da empresa, bem como o número de ordem do livro, ou seja, se esse é o livro contábil 1, o livro contábil 2, o livro contábil 20, o livro contábil 50, enfim, né? Então, essas informações num formato digital é muito semelhante ao que nós tínhamos lá de termo de abertura quando o livro era impresso.
Além do termo de abertura, então, a gente começa aí com algumas informações relacionadas ao plano de contas, o plano de contas referencial, a indicação dos códigos de aglutinação. Vou agora partir aqui, pessoal, para vocês conseguirem ir entendendo um pouquinho. No nosso registro do plano de contas, que é o nosso I-50, eu vou ter todas as nossas contas contábeis aqui, mediante, então, aquela condição que eu mencionei para vocês até o 4º nível, pelo menos 4º nível eu preciso ter, em que nós temos as nossas contas sintéticas e contas analíticas. Então, nesta escrituração que eu tenho como modelo, ela tem a separação, a segregação das nossas contas aqui. E aí, eu tenho a nossa conta analítica, deixa eu só puxar um pouquinho aqui, sua conta analítica Banco do Brasil, por exemplo, e esta conta, ela leva em consideração o quê? Um plano referencial da Receita Federal, que envolve, então, lá na Receita Federal, mediante o plano referencial, é bancos, conta, movimento no país, e ele precisa ter um código de aglutinação. O meu não está tendo aqui o código de aglutinação, mas eu preciso ter um código de aglutinação nesta conta para evidenciar lá na demonstração contábil. Para quando eu realizar a demonstração contábil, o meu PVA conseguir verificar que a conta que está se referindo lá no balanço patrimonial é a conta Banco do Brasil no meu plano de contas. Talvez vocês estão se perguntando, nossa, quanta coisa! Esses aspectos, talvez vocês não visualizem ele tanto, porque vocês fazem a geração do arquivo mediante o sistema contábil de vocês. Mas o porquê de todos esses aspectos e estas particularidades? Porque quando o PVA gera informação e passa tudo certo, graças a Deus, tá tudo certinho, não vou precisar me preocupar. Agora, quando o PVA gera os nossos erros, aí nós precisamos começar a identificar da onde que vem os erros. E aí pode ser que seja por uma configuração do sistema contábil, em que eu não realizei alguma configuração. Aí, em alguns momentos, a gente fica horas lá no suporte para tentar resolver, para tentar entender. Então, por isso que o meu objetivo foi trazer um aspecto bem técnico para vocês, por causa disso, por causa destes problemas, erros que podem ser gerados, ocasionados no que envolve a escrituração contábil. E aí, os códigos de aglutinação são uns erros bem comuns e recorrentes nas escriturações, em que eu preciso ter um código, e aqui eu posso, por exemplo, citar aqui a conta movimento, pode ser o código de aglutinação tendo o mesmo código da conta analítica, que aí nós temos aqui um código bem grande, mas que ele tenha esta informação preenchida para que quando ele leve para a demonstração contábil lá no balanço, ele consiga identificar. Então, observem todas as amarrações que o sistema faz. Ele precisa ter um plano de contas contábil. Este plano de contas precisa estar amarrado ao plano referencial e ainda ele precisa ter um código de aglutinação, que este código será amarrado à demonstração contábil. Esse código de aglutinação, geralmente, os sistemas contábeis geram, mas eu já peguei situações que ele não gera, e aí a gente já fica se batendo para tentar entender aonde está o problema, ou qual que é a situação. E aí, por isso que é importante vocês estarem cientes destes códigos. Além disso, então, tem o registro I-150, que envolve os saldos contábeis. Ou seja, eu vou pegar, por exemplo, aqui a nossa conta Banco do Brasil, e aí eu vou ter o quê? Um saldo inicial 0 e um saldo final de 1925, ou seja, é o detalhamento do quanto foi de débito, quanto foi de crédito, muito semelhante aos nossos balancetes, né? E aí aqui nós temos um porém nisso. Se
a gente fez troca de escritório, alguma coisa que é o que eu mencionei, é este campo de saldo inicial que cruza com a informação da ECD anterior. Então, é esse campo com a informação de saldo final da ECD anterior que tem que ser igual. Se não for igual, ele vai gerar o erro. Por isso, da importância desse aspecto que envolve esse detalhamento e o cruzamento da informação. Então, aqui ele traz esse detalhamento, então, dos saldos de todas as nossas contas contábeis aqui. E aí, nós temos os registros que envolvem os lançamentos contábeis mesmo. Ou seja, o lançamento de débito e crédito, bem como as informações relacionadas ao histórico da conta. Então, eu tenho aqui um adiantamento de clientes. Esse adiantamento de clientes, ele está como conta a crédito, e o histórico refere-se a este cliente aqui, por exemplo, né? E eu tenho o lançamento a débito, a contrapartida dele, então, lá no Banco do Brasil, a débito, referente, então, àquele determinado cliente, ou seja, aquele detalhamento do débito e crédito mesmo, que a gente faz lá, a escrituração contábil, ele traz nestes registros, no registro I200 e no registro I250. O 250 é a contrapartida, e o 200, que é um aspecto mais abrangente, ele está trazendo o quê? A data e o valor do lançamento. Lembram que eu mencionei para vocês que, quando nós não temos a possibilidade de gerar um lançamento extemporâneo, a gente substitui. Agora, se a gente tem a possibilidade de fazer mediante um lançamento extemporâneo, aqui nós precisamos evidenciar a qual data refere-se. Então, este lançamento aqui, ele é um lançamento para corrigir uma informação lá de 2019. Qual foi a data que eu deveria ter lançado? 31/12/2019. Então, aqui eu vou evidenciar o aspecto do lançamento extemporâneo. Assim, eu dispenso, então, a retificação da escrituração. Aí, nós temos ainda as informações relacionadas às demonstrações contábeis. E aí nós temos estas informações contábeis no nosso registro J05. Só que este registro J05 é da demonstração contábil abrangente. Mas nós temos os registros específicos de cada um. O J100, que refere-se ao balanço, a demonstração de resultado, DMPL ou DLPA. E aí nós temos as possibilidades de fazer a inclusão. Então, assim, para fins de escrituração contábil digital, obrigatoriamente o balanço patrimonial e a demonstração de resultado precisam ser preenchidas diretamente no próprio PVA. O que aconteceu comigo? A gente estava em cima do laço para entregar a ECD. Nós não iríamos ter condições de finalizar ela dentro do prazo, sem ter que retificar depois, né? E aí, nós pensamos o seguinte, bom, nós precisamos enviar o balanço patrimonial. Ao invés de fazer o registro J100, vamos incluir ele aqui como outras informações, porque aqui em outras informações eu consigo incluir um arquivo em RTF, ou seja, um arquivo em Word, e depois eu retifico a informação. Mas observem que neste registro de outras informações, eu não tenho a possibilidade de enviar o balanço, justamente porque ele é obrigatório o preenchimento no próprio PVA. Então, o balanço patrimonial, ele vai ser obrigatoriamente preenchido, levando em consideração o código de aglutinação. Deixa eu até abrir aqui para vocês visualizarem. Lembra aquele código de aglutinação que eu mencionei para vocês lá no plano de contas? Esse código que está lá no plano de contas vem para cá no momento do preenchimento do balanço patrimonial. E a mesma coisa com a demonstração de resultado. Obrigatoriamente tem que estar preenchido aqui no PVA. Agora, DMPL, eu tenho a faculdade, né, é facultativo, e aí eu posso enviar a DMPL, por exemplo, por aqui, como um arquivo RTF. Então, eu posso fazer
mediante a esse arquivo. Então, nesse sentido, quando a gente fala das demonstrações contábeis, o que nós precisamos observar? As nossas empresas, elas obrigatoriamente estão precisando autenticar junto aos seus livros contábeis, a sua escrituração contábil, o balanço patrimonial, demonstração de resultado e notas explicativas. Agora, nós temos algumas empresas que têm que enviar a DMPL, nós temos outras empresas que estão na obrigatoriedade da DFC. Então, eu preciso observar esse contexto. O que a minha empresa está obrigatório a ser enviado? E aí, se eu preciso enviar DFC, se eu preciso enviar DMPL, todas estas demonstrações precisam estar constando nos nossos registros de demonstrações contábeis. Porque quando eu fazia a impressão do livro, eu simplesmente gerava ele, o livro contábil, gerava as demonstrações e anexava lá junto a essas demonstrações a DFC, a DMPL ou nota explicativa. E aqui não muda nada. É a mesma ideia, é a mesma regra. Então, o que eu estou na obrigatoriedade de envio é o que eu preciso anexar. E aí, por isso que o nosso PVA do SPED contábil, ele tem esse registro de outras informações, justamente para contemplar essas outras escriturações ou estes outros livros relacionados aí que compõem a demonstração como um todo. Notas explicativas, por exemplo, eu tenho ela para me informar aqui, eu vou colocar lá como notas explicativas, por exemplo, e vou buscar o meu arquivo em RTF na pasta em que eu salvei. O arquivo RTF nada mais é do que um arquivo em Word, e quando salvo, salvo na extensão RTF, apenas uma extensão aí do arquivo. Depois disso, então, das demonstrações contábeis, a gente tem ainda o enceramento, então, o termo de enceramento, que é exatamente, ou ele leva aí em consideração as mesmas regras, as mesmas condições que nós tínhamos lá no termo de enceramento do nosso livro manual, né? Nosso livro impresso. Vai, de novo, o número do livro e o período de início e fim da escrituração. E aí, neste termo de enceramento, é que a gente tem as assinaturas, então, do contabilista e as assinaturas, então, do diretor responsável ou assinatura da empresa, enfim, que daí nós vamos, depois, ao validar essa informação por meio do certificado digital, fazer as respectivas assinaturas. Então, basicamente, o registro que engloba aí o mais complicadinho, que é o registro J, o registro I, ele vai observar todos esses pontos da parte da escrituração como um todo. E o registro J as demonstrações contábeis que eu também já abordei com vocês. Aí nós temos o registro K, que é os conglomerados econômicos, que eles somente são preenchidos, então, quando a empresa ela está na condição de controlada e precisa, então, apresentar estas informações mediante o pronunciamento técnico 36. Então, eu vou observar se ela está nesta condição de controlada e aí vai fazer o envio da informação consolidada mediante o CPC 36, aí eu tenho o preenchimento desse bloco K. E o bloco K de conglomerados econômicos, que está aqui, eu vou clicar nele, vocês observam o seguinte, ó, esse registro não deve ser informado para esta escrituração. Justamente porque, quando eu tenho o envio lá, a identificação da informação do meu da minha empresa, eu tenho uma informação dizendo que se a escrituração ela é consolidada, sim ou não. Então, esse registro do bloco K só vai habilitar se a escrituração estiver como consolidada, sim. Aí ele habilita para mim conseguir fazer
o registro, então, do bloco K. Percebam que ele já deu erro aqui, mas é porque as demais informações não são pertinentes aqui para mim ter uma escrituração consolidada, por isso que ele está dando erro. Mas é nesse contexto. Para eu conseguir habilitar o bloco K, eu tenho que estar com a escrituração consolidada aqui. Aí ele vai habilitar para que eu consiga, então, inserir os registros, ou seja, que eu consiga fazer, ele vai habilitar esses campinhos aqui de mais e menos para que eu consiga manipular a escrituração. Além disso, então, nós temos o registro de encerramento, que é o nosso registro 9, e aí esse registro, ele apresenta apenas lá no layout, ou no XML, né, mais precisamente, as informações que envolvem, então, a quantidade de registros e a linha total dos blocos. Mas o porquê que ele traz essa informação? Porque quando nós estamos aqui com o nosso termo de encerramento, observem o seguinte, ele tem o número de ordem do livro, que esse é o número do livro contábil, e ele traz essa informação de quantidade de linhas no arquivo. Então, é essa informação aqui que está no registro de encerramento, ou seja, a gente tem 702 linhas, então, se eu abrir o XML desta escrituração contábil, ela vai contemplar 702 linhas que compõem todas as informações da respectiva obrigação, levando em consideração o período que a empresa, então, está entregando a informação. O que mudou para 2021? Como eu disse para vocês, fazendo uma comparabilidade entre os layouts, ou seja, as versões, porque em 2020, referente ao ano calendário 2019, era a versão 7.09. Aí eu peguei a versão mais atualizada, mas ela estava na versão 7, layout 8. Para o ano de 2020, ano calendário 2020, e situações especiais de 2021, a gente precisa fazer o envio na versão 8 e o layout é o 9. Então, fazendo a comparabilidade entre os dois layouts, não teve alterações significativas. Foram pouquíssimas as alterações. Então, em regra, a gente observa que o que nós realizamos para fechamento da demonstração contábil de 2019, basicamente seguem as mesmas condições para 2020. Eu digo as mesmas condições no sentido do programa validar as informações. O que eu tive de problema quanto a erros lá em 2019, ele está validando as mesmas coisas para 2020. Então, nesse sentido. E a IN só trouxe algumas condições aí quanto à apresentação em livro próprio, então, para as sociedades em conta de participação, que eu já mencionei para vocês, já fui demonstrando aí aonde ficam, porque eu já estou com a versão atualizada. Em relação, então, às pessoas jurídicas domiciliadas no país, mas que mantiveram no exterior recursos em moeda estrangeira, então tem que fazer a apresentação destas informações em livro próprio, e as empresas aí simples de crédito que tratam, então, a Lei Complementar 167 destas informações em livro próprio. Além disso, então, eu sei que eu estou aí chegando no meu limite de horário, mas eu vou falar bem breve, a importância do XML, a interpretação do XML. Eu vou demonstrar para vocês aqui, esse mesmo arquivo que vocês visualizaram no PVA, é o XML. E aí nós temos a interpretação deste muito importante, porque em alguns momentos a gente tem alguns problemas, e particularmente eu já utilizei esta funcionalidade de manipulação justamente para facilitar as questões e, digamos assim, ao invés de eu ficar dependendo totalmente de um sistema, de uma configuração de sistema, porque já peguei sistemas, inclusive, que não contemplam determinadas informações exigidas,
E aí, às vezes, a gente acaba fazendo essas alterações no próprio PVA. E aí, os nossos XMLs, ou seja, isso aqui é uma saída em bloco de notas que ele gera um arquivo lá no sistema contábil de vocês. E essa saída do sistema, ele vai levar em consideração o layout da escrituração contábil. E aí nós conseguimos, então, comparar, deixa eu abrir o manual aqui, comparar estas informações mediante o manual. Deixa eu só trazer aqui. Pessoal, eu sei que as informações são bem técnicas mesmo, mas qual é o principal intuito? É contribuir para que vocês, no momento em que se depararem com problemas, vocês consigam solucionar esses problemas. Porque, como eu mencionei para vocês, às vezes o PVA gera alguns erros que a gente não sabe nem para onde correr. Então, em casos mais específicos, quando teve mudança de plano de contas, mudança de contador, uma situação especial de extinção, fusão, então, às vezes, estas condições específicas merecem maior atenção. Então, quando nós vamos observar, fazer a interpretação do nosso XML comparando ao nosso layout, esse layout, se vocês observarem no próprio SPED contábil, lá no site da Receita, vocês vão ter a possibilidade de baixar. Ele vai estar lá em downloads, e aí downloads tem a opção de manuais. Baixando o manual, vocês conseguem, então, fazer a baixa desse arquivo, e ele vai levar em consideração estas informações. Então, por exemplo, o registro 00, que é a abertura do arquivo, ele vai contemplar as seguintes situações. Então, como é a abertura do arquivo, é a nossa primeira linha aqui. E aí nós vamos ter o quê? O nosso registro, observando sempre aqui os aspectos de descrição. Nós temos o texto fixo como 000, 4 zeros. E olha a nossa primeira linha. Ela começa com um separador, a gente costuma chamar de pipe, né? Mas ele é um separador que ele leva exatamente 4 zeros, conforme estabelece o manual. O nosso segundo campo tem a informação LECD. LECD. O nosso terceiro campo vai informar o quê? Data inicial das demonstrações, das informações contidas no arquivo. Então, o nosso terceiro campo aqui é 1/1 de 2020. Então, é esse o contexto que eu quero demonstrar para vocês, que a interpretação de um XML, ele torna-se importante para vocês identificarem os problemas, identificarem os erros. Por exemplo, eu tive uma situação em que a empresa, ela estava em condição especial. E aí, o sistema, ele não gerava a informação de condição especial. E o validador não importava a escrituração, porque eu tinha uma informação de data inicial e final, referente a 2021, por exemplo, e que ele observava, não, mas não é condição especial, é condição normal, você tá fazendo algo de errado. Ou é condição especial, e as suas datas é 2021, ou é condição normal e as suas datas têm que ser 2020. Então, ele compara a informação e ele não importa o arquivo. E aí, quando eu questionei o pessoal do sistema, eles me disseram, bom, o sistema ele ainda não está adaptado ao novo layout para as situações especiais. E aí, eu não conseguia transmitir a informação. E aí, foi por esse motivo que eu trouxe para vocês, pela minha experiência, em que eu vim aqui e manipulei o próprio XML. Porque nesse meu arquivo, eu tenho a informação quando é situação especial. E aí, deixa eu só chegar aqui para vocês na situação especial. Acho que travou aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho que travou.
vou ter uma informação envolvendo essa condição especial. E aí eu consigo fazer a alteração por uso indicativos aqui no meu próprio XML. Tá demorando aqui para me localizar, mas enfim. Eu consigo fazer a alteração pelo próprio indicativo no XML para conseguir validar, por exemplo, a declaração, a importação dessa obrigação acessória. Então, achei bem pertinente trazer essa questão de interpretação do XML, porque aí, às vezes, a gente, manipulando ele, consegue resolver um problema. E aí, para finalizar, em relação aos impactos da ECD na ECF. A ECF, que compreende, então, a escrituração contábil fiscal e que vai levar em consideração as informações para cálculo de imposto de renda e contribuição social, na ECF, eu preciso recuperar a ECD do ano. Então, eu vou transmitir a ECD de 2020 até 31 de maio de 2021. Aí, a gente dá um alívio na ECD, né? Vai para a ECF. E aí, nós precisamos observar os critérios da ECF, e dentre esses critérios da ECF é a recuperação da ECD de 2020. O que na verdade, faz? Ele faz o cruzamento das informações. Ou seja, o que eu informei lá na minha ECD de receita, de lucro, enfim, as informações que vão compor a base de cálculo do meu imposto de renda e minha contribuição social, ele vai ter que ser exatamente igual, nas mesmas condições na ECF. Ele vai cruzar a informação mediante a essa situação. Então, ECD, escrituração contábil digital. Eu vou recuperar as informações da escrituração contábil digital do ano anterior. ECF, escrituração contábil fiscal, imposto de renda e contribuição social. Eu vou recuperar as informações da ECD do ano em que eu estou enviando a ECF. ECF de 2020, recupero a ECD de 2020. Pessoal, eu excedi um pouquinho no meu horário, mas espero que, de fato, eu tenha realmente contribuído com vocês. Eu entendo que ele traz aí uns aspectos bem técnicos, bem verificação de sistema mesmo. Queria ter abordado mais, principalmente a utilização do programa, mas a gente não tem tempo necessário para isso. Então, as principais questões e aspectos que envolvem o preenchimento eu trouxe a vocês. Também tem para ressaltar os aspectos dos erros mais comuns que ocorrem na escrituração contábil digital, que aí nós temos ou o não preenchimento de algum campo obrigatório. Esses aspectos que envolvem os códigos de aglutinação são erros bem frequentes, e também os erros que envolvem aí quando tem essas situações específicas, mudança de contador, o plano referencial de contas, o saldo inicial não está batendo com o saldo final. Então, são alguns cuidados aí bem importantes que vocês precisam para conseguir fazer a ECD de uma forma tranquila, de uma forma leve, né? A gente já tem tanta coisa aí e a ECD tem essas particularidades, tem essas dificuldades. Mas, como eu disse, espero mesmo ter contribuído com vocês em relação a isso. E em relação à abordagem, como eu mencionei, foi muito técnica, talvez, mas eu fico à disposição aí de vocês para perguntas, dúvidas, enfim, sobre esses aspectos que eu talvez fui muito técnica. Agradeço, então, aí a oportunidade, agradeço também a participação de todos em relação a isso. Então, agora passo aí a palavra ao presidente ou ao Wesley, não sei quem vai me direcionar. O presidente. Ótimo, então. Everaldo? Então, nós temos que agradecer a Viviane por estar aqui conosco e precisaria do tempo
mais elástico, certo? Porque a ECD começou a ser apresentada agora e nós não temos aquelas dúvidas formalizadas ainda, mas você deu uma clareada maior. Eu gostaria que o nosso colega Joeli agradecesse a Viviane e nos despedisse, porque se ele passar mais um pouquinho, o pessoal sai tudo da sala, viu? Infelizmente é assim. Sim. Joeli. Joeli, você está mutado. Bom, Viviane, boa noite. Boa noite. Eu, como diretor dos sindicatos contabilistas do Estado de Goiás, a gente vem sensibilizadamente agradecer a você, certo, a sua pessoa, pelo esse banho que você deu, certo, do ECD aqui para nós, aqui em Goiás, certo? A gente fica extremamente satisfeito e agradecido, certo? Porque eu acho que o que você fez e o que você falou, eu acho que vai ser muito difícil a gente arrumar uma outra pessoa para competir com a sua pessoa, certo? Pelo grau de inteligência, pelo grau de sabedoria, certo? Então, nós, contadores e contabilistas do Estado de Goiás, agradecemos a sua pessoa, certo? De coração, mesmo de coração, certo? E muito obrigado à sua pessoa pela palestra que você nos deu aqui, viu? Muito obrigado a você. Esses são os agradecimentos de toda a diretoria dos sindicatos contabilistas do Estado de Goiás. E muito obrigado a você. Tá? Nós vamos ter outras vezes, né, Viviane, contigo, e você pode fazer a sua propagandazinha, que você vai dar continuidade, certo? Usando talvez na nossa live também, os cursos que você vai dar futuramente, e nós vamos estar junto com você também, né? Pode fazer a sua propaganda. Presidente, tanto o Everaldo quanto ao Joeli, então, eu quero imensamente agradecer também essa oportunidade, porque, para mim, enquanto profissional, colega, contadores também, como vocês, assim, é gratificante chegar ao final de uma explicação que foi talvez bem maçante, bem, assim, técnica, e receber esses agradecimentos. Então, eu me coloco à disposição, caso seja necessário, tenham ficado alguma dúvida em relação a isso, vocês talvez possam estar entrando em contato com o Wesley, enfim, que tem o meu contato particular, eu me coloco à disposição, inclusive, para responder perguntas particulares, pertinentes aí dessa situação. E aproveitar, então, a oportunidade, sim, eu, juntamente com o presidente, juntamente com o Wesley, que está aí me assessorando, nós faremos algumas iniciativas de cursos voltados ao E-Social, ao ECD, e aí agradeço também essa parceria quanto com vocês, porque para mim isso é extremamente importante e me coloco à disposição para outras palestras também, né? A gente daqui a pouco tenha outros conteúdos, outros assuntos que sejam importantes e que podemos formarmos parcerias, estou à disposição. Agradeço imensamente. Muito obrigado a você e que Deus o acompanhe. Amém. Para vocês também. Cuidem-se, por favor. Isso, exatamente. Obrigado. Muito obrigado a todos, pessoal. Obrigada, então. Boa noite a todos os companheiros que participaram dessa live, vamos dizer assim. Certo? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.